Meu irmão, senta que lá vem voadora. Se você ainda acredita nessa historinha de que amor é recompensa por ser legal, você vai tomar tanto na cabeça que nem terapia dá conta. Aqui não tem final feliz da Disney? Não! Aqui é Schopenhauer, porra! O maluco que já dizia lá no século XIX. O amor não é sobre justiça, mérito ou bondade. É sobre instinto, biologia e sobrevivência da espécie. Sabe aquele papo de por que ela sempre escolhe o canalha e rejeita o cara que trata ela bem? Não é coincidência. Nem maldade, nem karma. É a porra da natureza agindo com frieza alemã e lógica de selva. A mulher não tá escolhendo com a cabeça, nem com o coração, tá escolhendo com o útero. E o útero, parceiro? O útero quer genes fortes, dominantes, confiantes, imprevisíveis. O bonzinho? Esse aí serve pra ser amigo, motorista, psicólogo ou no máximo padrasto do filho do canalha. E aí você, todo cheio de boas intenções, flores, textão e empatia, tá na fila da friendzone achando que tá ganhando pontos. Spoiler! Você tá se afundando na cota dos invisíveis. A real é a seguinte: amor não é recompensa moral. Amor é seleção natural disfarçada de conto de fadas. E Schopenhauer já sacava isso antes do Freud, antes da psicologia moderna e bem antes de nego pagar de red pilado no TikTok. Quer entender por que o vilão da novela sempre leva a mocinha? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como a biologia, a filosofia e a cultura brasileira formam o combo perfeito para você continuar sendo passado para trás, se não acordar logo. Seguinte, parceiro, Arthur Schopenhauer não era só mais um filósofo de livrinho de faculdade. Desses que o professor de humanas idolatra enquanto toma café frio na caneca do Che Guevara, o cara era um alemão ranzinza, misógino declarado e um dos primeiros a olhar para o ser humano como um bicho iludido pela própria consciência. Ele não só cagava pro romantismo, como ainda pisava em cima e acendia um cigarro com o fósforo das ilusões destruídas. Enquanto os filósofos da época estavam viajando no mundo das ideias, dos sentimentos nobres e do amor como união de almas, Schopenhauer metia o pé na porta e falava: o amor é um truque sujo da natureza para garantir que você se foda emocionalmente e continue reproduzindo o mesmo infeliz. Ele chamava isso de vontade com V maiúsculo, tipo uma força inconsciente, cega, que faz a gente desejar sem entender por quê. O que move o ser humano, segundo ele, não é razão, nem moral, nem religião. É instinto puro. É a espécie usando o indivíduo como peão no xadrez genético. E sabe onde isso pega em cheio? No tal do amor romântico. Aquele que a gente foi doutrinado a acreditar que é justo, que recompensa os bons, que é feito de carinho, respeito e fidelidade. Para Schopenhauer, isso tudo é ilusão. O amor é uma armadilha biológica com trilha sonora brega. A mulher não te ama porque você é bom. Ela te deseja porque o teu DNA ativa nela um radar antigo de reprodução. E esse radar não tá nem aí pro teu bom dia no WhatsApp ou pra tua lealdade emocional. Resumindo, Schopenhauer já sabia que o canalha leva vantagem porque ele representa força, impulso, risco e dominância. Tudo que ativa o tesão ancestral escondido debaixo da maquiagem e dos discursos modernos de igualdade. Quer justiça no amor? Vai jogar The Sims. Aqui fora é a porra da selva. Mano, se Schopenhauer vivesse hoje, ele ia olhar pro mundo e mandar aquele clássico: eu avisei, porra! O maluco era o pai do pessimismo realista. Enquanto a galera tava ocupada inventando utopia, falando de alma gêmea, de amor eterno e do bom selvagem, ele tava lá, sentado na cadeira dele, dizendo que a vida é um sofrimento do caralho e o amor é só mais um jeito criativo da natureza continuar fodendo a gente, no sentido literal e figurado. Pro Schopenhauer, o sofrimento é o estado padrão da existência. A gente nasce com vontade, com desejo, com carência, e passa a vida inteira correndo atrás do que não tem. Aí quando consegue, o prazer dura 5 minutos e volta ao vazio. E o amor, parceiro? O amor é só o marketing da natureza. É propaganda enganosa de hormônio. A gente sente aquele frio na barriga, aquela obsessão por uma pessoa. Acha que é paixão divina, mas na real é só a natureza gritando: vai lá, maluco! Transa com ela! Esse DNA aí combina!
Faz esse filho que eu preciso continuar a espécie, só que tem um detalhe cabuloso. Isso tudo acontece sem a gente perceber. É como se a gente fosse marionete da vontade biológica, e por isso o amor é ilusão, porque ele parece nobre, mas é só selvageria disfarçada. E adivinha quem se fode mais nessa história? O homem. Porque o homem investe, se sacrifica, protege, prova valor. É ele que corre atrás, que banca, que compete, que toma toco, que entra em depressão quando é traído ou largado. A mulher, por outro lado, joga em casa, com vantagem biológica, emocional e jurídica. E é aí que entra o ponto. O cara bonzinho, que acredita na justiça do amor, se fode em dobro. Porque além de ser preterido, ainda fica sem entender o porquê. Fica chorando no banheiro achando que fez algo errado, quando na real ele só caiu na armadilha do amor justo, que não existe. Schopenhauer já sacava isso tudo no século XIX. Você tá em 2025 com Tinder, Instagram e OnlyFans achando que o jogo mudou? Mudou porra nenhuma. Só ficou mais rápido, mais digital e mais cruel. Seguinte, parceiro, agora o bagulho fica mais fundo. Schopenhauer dizia que o ser humano não é guiado pela razão. Isso aí é ego inflado de filósofo Nutella. O que manda mesmo é a porra de uma força cega, burra, teimosa e completamente inconsciente chamada vontade. E não é vontade de quero um açaí, não. É um impulso animalesco que vive dentro da gente e quer uma coisa só: perpetuar a espécie. Essa vontade não tá nem aí se você ama, sofre, tem boleto, tá na terapia ou é vegano. Ela quer te fazer transar com quem tem o melhor pacote genético e dane-se o resto. Você pensa que tá apaixonado? Que é química? Que é afinidade? Na real, é teu corpo dizendo: e aí, irmão, essa mina aí tem quadril largo, simetria facial e taxa hormonal fértil. Mete o louco. Agora! E a mulher? A mulher também tá sob o comando dessa vontade invisível, só que o filtro é diferente. Ela quer um macho que parece capaz de gerar e proteger uma cria foda. Isso significa o quê? Dominância, confiança, risco, testosterona, sangue nos olhos. Por isso que o bonzinho se fode. Porque ele pode até ser gente boa, trabalhador, fiel, mas a vontade biológica olha pra ele e diz: fraco, passa. É tipo uma entrevista de emprego feita pelo útero, e o currículo do canalha sempre se destaca. Porque ele transmite exatamente o que a natureza quer para a seleção natural: instinto de sobrevivência, força, coragem e potencial reprodutivo. Estudos da psicologia evolutiva, como os da Dale O'Hara, Helen Fisher e David Buss, já comprovaram essa porra há décadas. Mulheres, em média, são mais atraídas por traços de dominância, especialmente durante o período fértil do ciclo. Isso não é opinião, é dado, irmão, é ciência. Você pode até tentar lutar contra isso com flores, emojis e textões, mas vai acabar chorando no grupo do Zap com os outros beta sofredor? O desejo não é racional? Nunca foi. E Schopenhauer já sabia disso antes de qualquer laboratório provar. Aí, maluco, agora segura essa que é tapa na cara sem anestesia? Mulher não escolhe com o coração, nunca escolheu. Quem escolhe é o útero. E o critério é um só: quem tem o melhor DNA para fazer um filhote sobrevivente. Foda-se o romantismo, foda-se o cara legal, foda-se o esforço emocional. A natureza não tem dó nem ética, tem instinto. Você pode até ouvir ela dizendo: ah, eu quero um homem sensível, carinhoso, gentil. Mas se aparecer um malandro com postura dominante, confiança no olhar e aquele jeitão de eu faço o que eu quiser, adivinha pra quem ela vai dar? Spoiler, não é pro cara que segurou a bolsa dela no shopping. E não é só achismo red pill, não. É ciência da porra toda. Tem um estudo clássico do psicólogo David Buss, o cara é um dos papas da psicologia evolucionista, que mostra que mulheres inconscientemente escolhem parceiros com base em sinais de bons genes, como simetria facial, traços de dominância, altura, força física e até cheiro. Sim, cheiro, véi. Feromônio bate mais forte que poesia. Outro estudo da Universidade da Califórnia provou que mulheres durante a ovulação têm maior atração por homens com traços masculinos mais acentuados, mandíbulas fortes, voz grave, comportamento de risco.
tudo que remete à potência genética e capacidade de proteção. Ou seja, o bad boy ativa nela um alerta primitivo. Esse cara aqui tem gene forte, enquanto o bonzinho, que tenta agradar o tempo todo, gera aquele pensamento interno: ele é fofo, mas não me molha. A cultura pode até tentar reprimir isso com discurso de igualdade, mas o instinto dá risada. O Tinder tá aí pra provar. Você vê pelo padrão de curtida, pelo padrão de atração, pelo padrão de escolha. Então para de se perguntar por que ela escolheu aquele cara escroto e começa a entender: ela não escolheu com a cabeça, nem com o coração. Foi o útero que mandou e o DNA não pede desculpa. Pronto pra entender agora o que faz o canalha vencer sempre nesse jogo? Seguinte, parceiro, vamos entender de uma vez por todas por que o canalha, o vacilão, o famoso homem que não presta, sempre acaba comendo a melhor fatia do bolo, enquanto o bonzinho só lambe a cobertura e ainda agradece. Não é azar, nem karma, nem drama de novela mexicana. É biologia, porra! Pura, crua e indiferente ao teu esforço emocional. O canalha atrai porque ele carrega, mesmo sem perceber, os sinais clássicos do que a natureza entende como um macho dominante. Isso vem de milênios atrás, quando o que contava era sobreviver, caçar e proteger. A mulher, mesmo hoje com diploma, iPhone e discurso de empoderamento, continua com o radar biológico calibrado para detectar esses sinais? É instinto, não opinião. Quando ela vê um cara confiante, ousado, seguro de si e com presença, o cérebro dela acende o alerta: esse aí é forte, esse aí tem bons genes, esse aí pode gerar filhotes que vão se dar bem na selva. Pronto, já era. O resto é só desculpa para não assumir que o tesão falou mais alto que a lógica. E tem mais: o canalha emana instinto de sobrevivência. Ele é o tipo de cara que passa a imagem de que sabe se virar, que não pede permissão, que quebra regras e segue o próprio caminho. Isso, no cérebro ancestral feminino, se traduz em segurança. Parece doideira, mas é real. Ela sente mais proteção num malandro autêntico do que num cara que se dobra para agradar. O bonzinho, todo cuidadoso, cheio de medo de desagradar, transmite exatamente o contrário: fragilidade. E o útero dela não quer fragilidade, quer potência, porra! Agora soma tudo isso com um fator que pesa muito: a testosterona. O canalha geralmente tem níveis mais altos desse hormônio que molda não só o corpo, mas o comportamento. Mais testosterona significa mais presença, mais ousadia, mais firmeza na fala, mais disposição para correr riscos, e isso mexe diretamente com a mulher. Tem estudo comprovando que mulheres, inconscientemente, se sentem mais atraídas por homens com aparência e postura que indicam testosterona alta. É automático? É físico? É tesão ancestral rolando enquanto ela ainda acha que tá escolhendo com a cabeça? Então é isso, irmão. Canalha atrai porque ele representa força genética, e na lógica da natureza, força vale mais do que moral. O bonzinho pode ser honesto, educado, prestativo, mas na hora do vamos ver, o corpo dela quer o predador, não o protetor. Meu irmão, essa aqui vai doer mais que ver a ex postando foto com o cara que te zoava na escola. Mas é a verdade nua, crua e sem vaselina. Ser bonzinho é uma estratégia fracassada na selva social moderna. Não é que ser legal seja ruim em si. O problema é achar que isso por si só vai te dar algum tipo de vantagem no jogo da sedução. Não vai. Pelo contrário, vai te botar no banco de reservas enquanto o canalha mete gol de bicicleta no teu campo. Na natureza, bicho que abaixa a cabeça demais vira presa. E o homem que vive pra agradar, que diz sim pra tudo, que evita conflito e tenta conquistar alguém com carinho forçado, passa o quê? Sinal de submissão. E isso, parceiro, é criptonita pro tesão feminino. A mulher pode até gostar de você como pessoa, e vai até dizer isso com aquela voz doce de pena, mas ela não vai te desejar. E se não tem desejo, meu irmão, já era. Tu entrou na zona da amizade eterna, onde o máximo de carinho que tu vai receber é um emoji de coração no Stories. O bonzinho acredita numa mentira vendida desde criança, que se ele for gentil, compreensivo,
prestativo, romântico e dedicado, ele vai ser recompensado com amor. Só que o mundo real não é um sistema de mérito emocional. O mundo é caos, porra! É instinto, é estratégia, é jogo. E mulher, movida por impulso biológico, vai sempre priorizar o cara que representa poder, não o que representa conforto. Pior, na era digital, onde o Tinder virou vitrine de carne e o Instagram é palco de validação, ser bonzinho virou sinônimo de carente. O cara que comenta elogios em toda foto, que manda DM perguntando se ela tá bem, que oferece ajuda sem ser chamado, esse aí já tá catalogado mentalmente como o otário que eu procuro quando preciso de atenção, mas nunca quando tô com tesão. E olha que não sou eu que tô falando isso da boca pra fora. Não! A psicologia social já estudou esse padrão. Mulheres relatam sentir menos atração sexual por homens que demonstram altruísmo excessivo e carência afetiva logo de cara. Por quê? Porque isso sinaliza dependência emocional, falta de opções e ausência de valor competitivo. É tipo aquele produto que ninguém quer comprar. Se ninguém quer, deve ser ruim. Então, meu chapa, ser bonzinho no mundo moderno não é virtude, é armadilha. Você vira invisível, previsível e descartável. A mulher quer um homem que ela admire, que ela respeite, que ela sinta que pode perder. E o bonzinho faz o oposto. Se entrega de bandeja, implora por atenção e se contenta com migalha. Quer continuar nessa? Fica à vontade. Mas depois não vem dizer que mulher nenhuma presta. A verdade é que você tá jogando o jogo errado, com as cartas erradas, achando que tá no jogo do Uno, quando na real é o UFC genético. Agora a gente vai falar de uma das engrenagens mais sinistras do comportamento feminino, que muita gente finge que não existe, mas que rege a porra toda no mercado sexual: a hipergamia. Hipergamia, meu irmão, é o instinto natural da mulher de buscar sempre o melhor homem disponível. E quando eu digo melhor, não tô falando de quem tem o coração mais puro ou o sorriso mais sincero, tô falando de status, poder, grana, prestígio, influência, dominância. A mulher, biologicamente, foi moldada para buscar o macho no topo da escada social, ou pelo menos acima dela. Subir, sempre subir. Ela nunca, jamais vai olhar para baixo e pensar: ah, vou dar uma chance pro cara que é menos do que eu. Porra nenhuma, isso não existe. Isso é fanfic de beta iludido. E esse instinto, que já existia na caverna, hoje tá bombando no turbo, porque com redes sociais, Tinder, Instagram, viagens, filtros e DM aberta pra geral, a mulher comum tem acesso a homem de alto valor que ela jamais conheceria na vida real. Ou seja, até a mina do bairro, que trabalha num caixa de farmácia, hoje pode conversar com um cara que dirige Porsche e mora em Dubai. E quando isso acontece, o que ela faz? Ela sobe a régua. E quem tá embaixo se fode. Simples assim. É o famoso teste de hipergamia. Toda mulher faz isso, o tempo inteiro, mesmo que inconscientemente. Ela compara, ela testa, ela observa. Esse cara aqui me oferece mais status do que o outro? Esse aqui me dá mais emoção, mais segurança, mais validação social? Esse aqui tem mais seguidor, mais presença, mais atitude? Se a resposta for sim, ela sobe. Se for não, tchau e benção. Por isso, parceiro, o bonzinho que tenta ganhar no emocional, no carinho, no sou diferente dos outros, tá competindo com o leão usando camiseta da Turma da Mônica. E sabe o que é pior? Mesmo quando ela tá contigo, ela ainda tá testando. O tempo todo. Se você baixar a guarda, perder valor, demonstrar fraqueza ou ficar previsível, ela vai te trocar. Sem culpa, sem dó, sem olhar pra trás. Porque o instinto dela não tá nem aí pro teu esforço. Ele só quer o melhor. Sempre. É tipo o algoritmo do desejo. Se tem um homem melhor disponível, ela vai considerar. E isso não é crueldade. É seleção natural operando em tempo real. Quem não entende isso, vive frustrado. Quem entende, para de romantizar, se valoriza e começa a jogar o jogo do jeito certo. Agora, parceiro, a gente vai bater num ponto que dói mais que chifre descoberto no grupo da família. Mulher, no fundo do fundo, sente desprezo por homem fraco. E, pior ainda, muitas vezes ela associa bondade com fraqueza.
Eu sei, parece injusto, mas quem te disse que o desejo feminino segue lógica ou justiça? Segue instinto. E o instinto dela é afiado como navalha. Vamos entender esse bagulho direito. Desde os tempos das cavernas, mulher não sobrevive sozinha. Ela precisava e ainda precisa, mesmo que hoje isso venha disfarçado, de um homem forte ao lado. Forte fisicamente, emocionalmente, socialmente. Forte para proteger, prover, liderar, tomar decisão, segurar o rojão quando o bicho pega. Isso tá programado nela como código genético. E qualquer comportamento que demonstre o oposto disso, liga o alerta do desprezo. Quando o cara é bonzinho demais, submisso, sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre querendo agradar. Sabe o que o cérebro ancestral dela interpreta? Esse cara aqui não é forte o bastante para me proteger. Ele depende da minha aprovação. Ele quer que eu goste dele, ele precisa de mim. Logo, ele não é o prêmio, ele é o pedinte. E nessa hora, meu irmão, o útero dela seca, a admiração morre, o respeito evapora. Ela pode até ficar contigo por um tempo, pode até dizer que gosta da sua sensibilidade, da sua doçura, mas por dentro ela tá perdendo o tesão. E sem tesão, já sabe, o fim é só questão de tempo. E aí vem aquele clássico que já destruiu milhares de betas ao redor do mundo. Você é incrível, mas eu preciso de um tempo pra mim. Ou pior, você merece alguém melhor. É tipo um prêmio de consolação com gosto de chifre. E olha só que loucura. A mesma mulher que diz odiar canalhas, muitas vezes não consegue parar de se envolver com eles. Por quê? Porque o canalha, mesmo sendo escroto, transmite força, confiança e domínio. Ele não pede permissão, ele não implora. Ele vive como se não precisasse dela, e isso, na cabeça dela, equivale a valor. Já o bonzinho vive para agradar, para se provar, para ser aceito, e isso equivale a submissão. O cérebro dela respeita o canalha e tolera o bonzinho. Saca a diferença? Então anota essa porra na alma. Bondade sem força é vista como fraqueza. Você pode ser bom, sim, mas tem que ser bom por escolha, não por medo de desagradar. Você tem que ter a força para dizer não, para se impor, para ir embora se for desrespeitado, porque no fundo, o que atrai não é a bondade, é o valor percebido, e valor vem da força. Agora a gente vai direto na jugular da parada. Irmão, o que parece injustiça no jogo do amor, tipo a mina dar pro canalha e deixar o bonzinho na geladeira, na real é biologia pura, estratégia de sobrevivência da espécie. E se tu não entende isso, vai continuar com cara de trouxa perguntando por que ela não valoriza um cara bom como eu. Vamos lá. No mundo animal, e sim, a gente ainda é bicho, só que com Wi-Fi, as fêmeas têm um papel claro na hora da reprodução. Elas querem os melhores genes para garantir filhos fortes, saudáveis, dominantes, mas também querem recursos e proteção para cuidar desses filhos. O problema, nem sempre o macho com os melhores genes é o mais disposto a ficar e cuidar. Então o que a natureza faz? Divide a parada em dois tipos de homem. De um lado, tá o alfa cafajeste, o cara dominante, confiante, imprevisível, cheio de energia sexual. Ele representa risco, emoção, testosterona. A mulher sente tesão por ele, mesmo sabendo que talvez ele não preste. Mas o corpo dela tá pouco se fudendo pra moral. Ele quer DNA de qualidade. É com esse cara que ela quer transar. É esse cara que ela sonha em ter um filho forte, bonito, com presença. Do outro lado, vem o beta bonzinho. O cara confiável, presente, prestativo, que topa assumir responsabilidade mesmo que o filho nem seja dele. É com esse cara que ela quer estabilidade. É ele que ela escolhe pra casar, pra pagar boleto, pra ser o porto seguro emocional depois que já rodou na montanha-russa de emoções do alfa. É tipo um esquema biológico de 2 em 1. O canalha planta, o bonzinho colhe, ou melhor, o canalha goza, o bonzinho educa. E sabe qual é a parte mais cruel? Isso rola até inconscientemente. A mulher não planeja isso racionalmente. Ela sente. O desejo é por um, a conveniência é com outro. Resultado? Tu vê um monte de cara criando filho de outro, achando que venceu, quando na real só tá fechando o ciclo reprodutivo da mulher que escolheu o melhor esperma e o melhor provedor. Cada um para uma fase. E isso não é teoria de bar, não. A biologia evolutiva já sacou esse comportamento em diversas espécies, inclusive na humana.
Já teve estudo mostrando que mulheres em relacionamentos estáveis com homens bons tendem a sentir mais atração por homens dominantes durante o período fértil. Traduzindo, enquanto tu paga o Netflix, ela tá sonhando com um ex que tratava ela mal, mas tinha pegada de gorila. É duro? É injusto? Talvez, mas é real. E se tu não se liga nisso, vai continuar servindo de step emocional, de babá genética e de otário emocional. Então acorda, parceiro. A natureza não tá nem aí pros seus sentimentos. Agora, meu irmão, segura essa que é nível avançado da Matrix biológica. A mulher, movida pela porra da vontade cega da espécie, como diria Schopenhauer, carrega um paradoxo fudido dentro dela. Ela quer o cafajeste pra meter, mas o bonzinho pra manter? Um serve pro prazer, o outro pro sustento. Um ativa o tesão, o outro o boletim escolar das crianças. Saca o tamanho da encrenca? Vamos traduzir isso aqui do filosofês pro português claro da quebrada. A mulher sente tesão por um tipo de homem, mas constrói família com outro. E isso não é hipocrisia, é estratégia evolutiva que tá rodando no cérebro dela, igual um software silencioso. Desde os tempos das cavernas, a natureza programou a mulher para procurar dois homens em um só. O amante, que vai garantir a potência genética, e o provedor, que vai garantir proteção e recursos. Só que esse combo completo quase nunca existe, então ela separa os papéis. Quando tá ovulando, quando o corpo dela tá pedindo por reprodução, é o cafajeste que ela deseja. O cara com pegada, presença, atitude, aquele que transmite poder e faz o coração acelerar. Mas quando o tesão passa, quando a realidade bate, quando ela pensa em estabilidade, aí entra o cara legal. Aquele que topa assumir compromisso, que cuida, que provê, que aceita até filho que não é dele, se duvidar. Esse é o paradoxo do pai e do amante. O cara que ela ama não é o cara que ela deseja. E o que ela deseja, raramente é o que ela escolhe para casar. O resultado? Milhões de homens se iludindo, achando que conquistaram uma mulher incrível, quando, na verdade, só foram promovidos a babá de luxo depois que o cara que realmente a excitava sumiu no mapa. Tem estudo mostrando que a atração feminina flutua de acordo com o ciclo menstrual. Em fase fértil, as mulheres tendem a se atrair mais por traços de dominância, ousadia e masculinidade bruta. Passou a ovulação, volta o desejo por estabilidade e carinho. Ou seja, o próprio corpo dela já dá a letra de que o homem que dá prazer não é o mesmo que ela busca para construir família. É por isso que muita mulher madura volta para procurar o ex-bonzinho que ela esnobou na juventude. Não porque ele virou mais atraente, mas porque agora ela precisa de alguém que segure o tranco, enquanto o canalha já deixou o legado genético dele por aí. Você quer ser o cara que ela procura quando tá molhada? Ou o que ela aceita quando já desistiu do tesão? Agora, irmão, agora a gente vai fundo na mente sombria do velho Schopenhauer, aquele alemão ranzinza que olhava pro amor como quem olha pra uma armadilha de rato. Pra ele, a mulher não é esse ser mágico, romântico, elevado, como pintava a galera da época. Muito menos a deusa moderna intocável do Instagram. Para Schopenhauer, a mulher é, sem firula, um instrumento da vontade da espécie. Calma que eu explico. A tal vontade com V maiúsculo é uma força inconsciente, irracional, que comanda tudo no mundo. Tudo! Desde o nascimento até o desejo sexual, passando pela fome, ambição, sofrimento e, claro, reprodução. E o papel da mulher nesse teatro biológico? Garantir que a espécie continue, mesmo que isso custe a felicidade de quem está envolvido. Pro Schopenhauer, a mulher é o agente secreto da natureza. Ela seduz, ela escolhe, ela manipula. Não por maldade consciente, mas porque ela foi moldada para isso, para ser uma peça do xadrez evolutivo. A beleza dela, a sensualidade, até a fragilidade aparente. Tudo isso é programação biológica para atrair o macho certo, fazer ele gozar, deixar a carga genética e depois que se dane se ele ficou apaixonado ou emocionalmente fudido. Ela é o canal por onde a vontade se realiza. E o amor? Aquele sentimento que a gente romantiza e bota em música de sofrência, nada mais é que um truque da espécie para empurrar dois trouxas na cama e produzir descendentes? E quer saber da parte mais cruel? Segundo Schopenhauer,
O amor não é pelo outro, é pelo que o outro pode produzir. Você não ama a mulher, você ama inconscientemente os filhos que ela pode te dar. E ela também não te ama, deseja teu DNA. E quando o DNA já foi entregue, quando a vontade já cumpriu seu papel, o que sobra? Tédio, desilusão, rejeição. A famosa frase, não é mais como antes, nada mais é que a natureza dizendo, missão cumprida, segue o jogo. E aí, enquanto você ainda tá apegado à ideia de amor verdadeiro, ela já foi ativar o radar da próxima carga genética de alto valor. A mulher, na visão de Schopenhauer, é o meio da espécie para continuar existindo, não o fim em si. Ela age a serviço da vontade, sem saber, sem querer, mas com uma eficiência brutal. Por isso ele dizia, não se iluda com o amor, porque ele não é sobre felicidade, é sobre reprodução. Tá sentindo o chão tremer, né? Agora, parceiro, a porra fica séria. Vamos sair um pouco da filosofia sinistra do Schopenhauer e cair de cabeça na ciência moderna, na psicologia evolucionista, aquela que estuda o comportamento humano como resultado direto da seleção natural. E adivinha? Tudo que o velho maluco falava lá no século XIX está sendo confirmado com dados, pesquisa e laboratório. Os estudos mostram uma parada bem clara. Mulheres, em média, sentem mais atração por homens que exibem traços de dominância. E não é dominância tipo gritar ou ser agressivo. É dominância biológica, postura ereta, voz firme, contato visual, confiança, presença física, linguagem corporal expansiva, decisão rápida, atitude de liderança. Esses são os sinais que o cérebro feminino lê como esse cara sobreviveu à selva, ele tem valor, ele pode proteger, ele pode prover. Mesmo que hoje a gente viva em apartamento, peça iFood e reclame no X do ar-condicionado do busão, o corpo dela ainda acha que tá numa tribo no meio da savana africana. Te liga! Teve uma pesquisa clássica da Universidade do Texas que mostrou que mulheres no pico da ovulação tinham preferência por homens com traços mais masculinos e dominantes, tipo mandíbula marcada, ombros largos, voz grave. E não só aparência, não! Atitude também conta pra caralho. Mulheres foram mais atraídas por homens que tomavam a frente em situações de grupo, mesmo que eles fossem menos legais. Sabe o que isso quer dizer? Que o bonzinho educado perde pro confiante que não pede licença. Outro estudo maluco, feito com análise de comportamento em encontros rápidos, tipo speed dating, mostrou que as mulheres decidiam se queriam ou não continuar vendo o cara nos primeiros segundos, com base em como ele se comportava. Os que se destacavam, aqueles com postura dominante, que não ficavam nervosos, que conduziam a conversa sem pedir aprovação. Tem também estudo de campo com mulheres analisando perfis masculinos com diferentes níveis de status. Resultado? Quanto maior o status, mais elas relatavam atração e desejo sexual. Isso bate direto com o que a gente já tá falando aqui. O que ativa o tesão feminino não é gentileza, é valor percebido. E não é porque ela é ruim, manipuladora ou interesseira. É instinto, porra! É a vontade agindo sem filtro. Ela sente atração por quem o corpo dela identifica como provedor de bons genes, ponto. E isso acontece mesmo que, racionalmente, ela diga que valoriza respeito e carinho. A moral é simples. A psicologia evolucionista só tá colocando em linguagem técnica o que o Schopenhauer já cuspiu lá atrás. O amor é um teatro do desejo biológico, e quem não entende isso acaba bancando o palhaço da peça. Agora, meu irmão, se prepara porque a parada vai do cérebro direto pro coração, ou melhor, pro útero. O canalha, o malandro, o filho da puta com carisma e zero responsabilidade afetiva, não é só atraente fisicamente ou pela atitude dominante, ele ativa na mulher uma bomba química que vicia. É isso mesmo, vicia, igual droga. Quando ela tá com um cara imprevisível, instável, cheio de altos e baixos, o corpo dela libera adrenalina, dopamina e cortisol. Essas substâncias transformam o relacionamento numa verdadeira montanha-russa emocional. E o cérebro, parceiro, ama essa porra. Ama a descarga de emoção. Ama o frio na barriga, ama o drama, o medo de perder, a tensão de será que ele vai responder? Será que ele me quer?
Será que ele tá com outra? Tudo isso cria apego químico. É o mesmo mecanismo do vício em jogo, em açúcar, em droga. O prazer vem em picos, seguido de incerteza. E o que o cérebro faz? Volta a buscar aquele pico de novo. O bonzinho, que é previsível, constante, carinhoso, presente. Esse aí não gera adrenalina, gera segurança. Só que, ironicamente, segurança não vicia. Pelo menos não no nível bioquímico do bad boy. Tem estudo mostrando que relacionamentos com mais instabilidade emocional causam maior liberação de dopamina, o hormônio do prazer e da recompensa. Isso explica porque muitas mulheres sabem que o cara não presta, mas não conseguem largar. Não é burrice, é dependência emocional com base em química cerebral. O canalha se transforma numa fonte de emoção intensa. Ela briga, chora, reclama, mas volta, sempre volta. Porque o vício não se rompe com lógica. E tem mais. O canalha, mesmo sem querer, ativa o instinto feminino de tentar consertar o macho. A mulher vê nele um projeto, um desafio, uma missão. Ela pensa, comigo ele vai mudar. Eu sou diferente das outras. Esse pensamento ativa o impulso maternal, o lado cuidador, e junta isso com tesão e drama emocional, virou uma mistura explosiva. O bonzinho não gera nada disso. Ele chega pronto, calmo, previsível. Resultado? Ela se sente segura, mas entediada. Com o canalha, ela se sente viva. E a natureza prefere intensidade do que estabilidade quando o assunto é reprodução. Ou seja, o canalha não só atrai, ele prende, ele vicia. Mesmo que ela negue, mesmo que diga que quer um homem de verdade, o corpo dela já escolheu antes da mente opinar. Agora, meu chapa, a gente entra num ponto que destrói a ilusão de 9 entre 10 betas que acham que vão conquistar pelo caráter. Sabe aquele papo de mulher quer paz, segurança, estabilidade? Então, ela até acha que quer. Mas quando finalmente encontra isso num cara, ela boceja, literalmente. A real é simples e cruel. Para a maioria das mulheres, estabilidade emocional sem desafio vira tédio. E tédio mata o tesão. Mata seco, sem aviso. O cara bonzinho, que responde rápido, que nunca diz não, que vive para agradar, que tá sempre disponível e previsível. Ele é seguro demais. E segurança demais, sem emoção, vira rotina emocional chata pra caralho. O cérebro feminino, acostumado com picos de emoção, seja drama, ciúme, surpresa ou tensão, quando se depara com um cara certinho, não sabe o que fazer. Não tem desafio, não tem tensão sexual, não tem imprevisibilidade. É tipo assistir novela da Globo dublada em espanhol. Tá ali, mas ninguém sente nada. E a culpa não é dela, é da porra da neuroquímica. O sistema límbico do cérebro humano responde fortemente a estímulos emocionais intensos. Emoção gera atenção, e atenção é a porta do tesão. O canalha, com toda a instabilidade dele, um dia te trata como rainha, no outro some, cria esse efeito emocional de montanha-russa. Já o bonzinho, flatline emocional, zero adrenalina, zero excitação. Por isso você vê mulher dizendo, ele é perfeito, mas não senti aquela coisa. A gente combina tanto, mas falta química. Traduzindo, esse cara não me tira do chão, não ativa a minha biologia. Ele parece um irmão com flores. Tem estudo mostrando que relacionamentos com mais altos e baixos emocionais são mais lembrados e mais intensos do que os lineares. O cérebro grava com mais força, o que gera emoção extrema. E isso inclui raiva, ciúme, desejo e incerteza. O bonzinho é o oposto disso tudo. Ele é emocionalmente estável, o que é ótimo para um terapeuta, mas péssimo para ativar o instinto de reprodução. E sabe o mais doido? Quando o bonzinho finalmente se irrita, explode ou impõe limite, a mulher até se surpreende, às vezes até se sente atraída de novo, porque finalmente ele mostrou alguma porra de espinha dorsal. Só que aí já é tarde, o estrago já foi feito. Ele foi rotulado como previsível e a caixa sem tesão foi marcada pra sempre. Então, meu irmão, entenda isso, estabilidade sem intensidade, rompou zona do tédio. E mulher entediada, parceiro, procura emoção.
E geralmente essa emoção tem nome, sobrenome, moto e zero responsabilidade afetiva. Agora, parceiro, vamos sair um pouco da biologia e mergulhar no caldeirão cultural onde a mulher brasileira é criada desde que nasce. E o que tem nesse caldo? Um monte de mensagem, filme, música, novela e meme dizendo a mesma coisa. O homem que vale a pena é o malandro sedutor. O canalha virou herói. O cara que engana, mente, some, volta e faz merda. Esse é o homem de verdade que a cultura empurra goela abaixo desde cedo. Vamos começar com a novela. Desde a década de 90, o padrão do galã da Globo é sempre o mesmo. Safado, mulherengo, inconsequente, mas irresistível. Ele trai, ele mente, ele trata a mocinha mal, mas no final ela se apaixona. E o coitado do bom moço? Fica ali, com cara de trouxa, sendo o ombro amigo até o último capítulo. A mulher brasileira cresce assistindo isso. Aprende desde cedo que o cara legal é chato. E o canalha é excitante. A mensagem tá ali, martelando todo dia às 21h. Se ele te trata mal, é porque ele gosta. Agora vamos pro funk. Irmão, o funk é aula de hipergamia. As letras falam abertamente do cara pegador, do cara cheio de mulher, que chega, mete, some e é ovacionado por isso. E o pior, a mulherada canta junto, vai num rolê, toca um senta pro pai e é todo mundo se jogando no chão. É o culto ao predador sexual. E não tô julgando, não. Tô só mostrando como o imaginário feminino é bombardeado com essa imagem do alfa dominante. Aí entra o Instagram, a rede social do desejo editado. O que bomba no feed? Casal fofo no café da manhã? Porra nenhuma. Bomba é o cara tatuado, com cara de bad boy, cheio de mulher comentando "ai, que delícia" na foto dele de moto, sem camisa, com cara de não tô nem aí. Ele não precisa provar que é gentil, ele mostra a atitude e isso, na mente dela, ativa o radar do "esse aí tem algo especial", mesmo que seja só um narcisista vagabundo com bom ângulo de selfie. E pra fechar, tem as séries. Vai assistir qualquer série adolescente ou drama adulto. O padrão é sempre o mesmo. O nice guy é descartado, o rebelde problemático leva protagonista pra cama. Quantas vezes tu já viu isso? E depois o povo ainda finge surpresa quando a mina diz: "Ai, eu não sei por que só me apaixono por homem escroto." Sabe sim, porra, porque a cultura moldou o desejo dela pra isso. Desde pequena ela vê esse padrão sendo premiado com tesão, com atenção, com romance. A mensagem é clara: quem é legal demais perde. Quem é imprevisível vence. Então não adianta tu vir com flor, chocolate, textão no WhatsApp e bom dia com figurinha de girassol. Isso pode funcionar com tua avó, mas no mundo real, a mulher tá programada biologicamente e culturalmente para se sentir atraída por quem impõe presença, não por quem pede carinho. Seguinte, parceiro, agora é hora de destruir uma das maiores mentiras do amor moderno. Essa porra dessa ideia de que mulher quer homem sensível, fofo, que ouve, que chora, que fala de sentimento. Balela do caralho. Isso só funciona em post de Instagram com filtro sépia e legenda de autoajuda. Na vida real, esse cara é ignorado, usado ou empurrado pra friendzone com um lacinho. O problema não é ser sensível. O problema é achar que ser sensível é suficiente pra gerar desejo, porque não é. O cara que se entrega inteiro, que expõe tudo de cara, que chora na primeira briga, que quer conversar sobre a relação todo dia, pode até parecer bonito no papel, mas na prática mata o tesão dela igual balde de água fria. Quer ver? Vai perguntar pra qualquer mina quem ela acha perfeito, ela vai dizer: um homem sensível, que saiba ouvir, que tenha empatia, que se comunique, que chore se precisar. Agora vai ver quem ela realmente tá pegando? É o tatuado com problema emocional, que responde quando quer, que some 2 dias e volta do nada dizendo SDDs com emoji de fogo. E ela vai dizer que ele é um lixo, vai reclamar, vai chorar, mas vai continuar dando pra ele. Enquanto tu, que fez tudo certinho, tá em casa vendo stories dela no after com os errados. Sabe por quê? Porque esse papo de sensível é uma narrativa socialmente aceitável, mas não é o que ativa o instinto feminino.
A mulher quer um homem forte que escolhe ser sensível de vez em quando. E não um homem fraco tentando compensar com carinho o que falta de postura. Na real, essa ideia do homem fofo virou um produto de vitrine de rede social. As minas compartilham vídeo de casal tomando café com a legenda "eu e ele um dia", mas na prática só valorizam isso quando o cara já é dominante, seguro, cheio de presença. A fofura só é aceita vindo de quem já tem valor. Se for o único traço que tu tem, fodeu! Tu vai ser legal demais pra ela até morrer abraçado com teu travesseiro. E ainda tem outra. Muito desses caras sensíveis viraram assim não por escolha, mas por carência disfarçada de romantismo. O cara não é sensível, ele é inseguro, ele usa emoção como moeda de troca, chora pra tentar segurar a mina, faz drama pra não ser abandonado, escreve textão porque não tem presença no olhar. E a mulher saca isso. No fundo, ela sempre sabe quando a sensibilidade é charme e quando é desespero. Irmão, nada brocha mais uma mulher do que um homem desesperado por aprovação. Então esquece esse papo de homem que chora é sexy. É sexy só se ele for foda, dominante, autêntico e mesmo assim escolher se abrir. Se não, tu só vira o personagem do final triste do filme que ninguém lembra. Agora, parceiro, segura firme que a gente vai bater de frente com o elefante rosa da sala. Essa porra dessa Matrix feminista moderna que vende uma ideia linda na teoria, mas na prática só alimenta o caos emocional, sexual e relacional que tá fudendo geral, homem e mulher. A parada é simples, o feminismo da primeira onda, lá atrás, falava de direitos civis, voto, igualdade jurídica, justo. Só que o que a gente tem hoje é outra coisa. É uma mutação bizarra chamada liberdade sem responsabilidade. É mulher dizendo que quer liberdade sexual total, quer fazer o que quiser, com quem quiser, quando quiser, mas sem arcar com consequência nenhuma. E qualquer crítica é opressão patriarcal. E aí o que acontece? A mulher média hoje se sente autorizada e até incentivada a rodar a roleta sexual com base só no prazer e no ego. Vai do bad boy tatuado pro ex-tóxico, do pegador do rolê pro personal da academia. Tudo em nome da autonomia feminina. Beleza, a vida é dela, o corpo é dela. Mas aí, quando bate os 30 e poucos anos, ela quer um cara de alto valor, fiel, que assuma compromisso, pague conta e ignore o histórico inteiro de escolhas duvidosas que ela mesma fez. Aí não, porra! Quer viver como se fosse solteira de 20 a vida inteira e depois exigir casamento digno de novela às 35? A realidade não funciona assim, e enquanto isso, os homens assistem de fora, confusos pra caralho. O cara foi criado pra ser respeitador, gentil, parceiro, só pra ver a mulherada dando moral pros canalhas e depois voltando arrependidas querendo algo sério. Aí ele se revolta, vai pro Red Pill, começa a entender a lógica do mercado sexual e o sistema começa a demonizar o cara também. Ou seja, a mulher faz o que quer, o homem não pode nem questionar. A Matrix feminista criou esse discurso onde a mulher nunca é responsável por nada. Se ela trai, é porque o cara era ausente. Se ela escolhe mal, é culpa dos homens. Se ela destrói um lar, é empoderamento. Mas se o cara fala que não quer se envolver com mina rodada, ele é machista, opressor, escroto, vai tomar no cu, né? No fundo, esse caos todo beneficia só uma minoria, os canalhas de alto valor, que pegam geral sem compromisso e saem ilesos. Enquanto isso, o resto dos homens se lasca tentando entender um jogo onde as regras mudam toda hora, mas a culpa é sempre deles. E sabe o que Schopenhauer diria? Que tá tudo dentro do plano da vontade da espécie. O instinto dela quer liberdade total para escolher um macho mais forte. E a ideologia moderna só deu o verniz político para justificar isso como direito. Mas a consequência é clara: desilusão, frustração e um monte de gente emocionalmente fodida tentando formar casal saudável depois de anos vivendo como zumbi sexual. Mano, Schopenhauer não viveu na era digital, não viu Tinder, não viu Instagram, não viu mina ganhando 10 conto por mês vendendo pezinho no OnlyFans, mas parecia que o maluco tinha uma bola de cristal no meio daquela cabeça de filósofo amargurado.
Porque tudo que a gente tá vendo hoje no mercado sexual moderno, essa selva de ego inflado, confusão de papéis, tesão sem afeto, vazio emocional e homem virando capacho afetivo, ele já previa com perfeição assustadora. Pro Schopenhauer, o amor nunca foi sobre romance. Foi sempre sobre desejo cego da espécie em garantir a reprodução com os melhores genes possíveis. E esse desejo cego não liga pra moral, pra compromisso, pra aliança no dedo. Ele age por baixo do pano, empurrando a mulher pro cara com mais valor biológico e descartando o que não tem serventia genética. O que ele dizia lá no século XIX era que o amor é um truque sujo da natureza pra te fazer se reproduzir, mesmo que isso custe tua paz, tua saúde mental e teu dinheiro. Agora junta isso com o que a gente vive hoje. O Tinder transformou o instinto hipergâmico numa máquina de roleta russa. A mulher que antigamente escolhia entre os caras do bairro, agora tem acesso instantâneo a milhares de opções, inclusive caras que nunca olhariam pra ela na vida real. E o que isso faz? Infla o ego, distorce a percepção de valor e deixa o homem médio invisível. Enquanto isso, o cara que tem genética privilegiada, status, carisma ou dinheiro, nada de braçada num mar de mulher querendo sentar na rola dele só pra dizer que pegou o alfa do Instagram. E o OnlyFans? Então, meu irmão, Schopenhauer ficaria em choque. Ele falava da mulher como instrumento da vontade da espécie, né? Imagina ver esse instrumento agora ganhando dinheiro pra exibir o corpo. Não mais como sedução natural, mas como produto vendido por assinatura. Hoje, a mulher monetiza o instinto masculino direto, sem nem precisar interagir. O cara paga pra ver a bunda que ele nunca vai tocar e ainda se acha sortudo por receber uma DM automática com "Oi, amor?". O amor virou um mercado, literalmente, e não é exagero. A mulher virou celebridade de si mesma. O homem virou cliente, e nesse novo cenário, o Schopenhauer de 1800 já tinha dado o recado. O desejo da espécie vai te usar, vai te manipular, vai te fazer amar alguém que te destrói, só para garantir que o gene passe adiante. Ele não precisou de Wi-Fi para sacar a lógica, só olhou para o mundo com sinceridade brutal. E o que ele viu? Ilusão disfarçada de paixão, controlada pela biologia. Agora é a hora de arrancar a última fantasia da cabeça dos beta iludidos. Essa porra desse discurso de que mulher quer um cara legal, que trate bem, que escute, que esteja presente. Meu irmão, se cada vez que uma mina falasse isso, ela realmente desse pra esse tipo de cara, não existiria red pill, nem ghosting, nem grupinho de homem frustrado no Telegram. Mas a realidade é outra, e todo mundo sabe. Ela diz que quer o cara legal, mas no fundo, no corpo, é o canalha que deixa ela molhada. O discurso é todo bonitinho. Quero um homem que me respeite, que me entenda, que seja meu parceiro. Só que no dia a dia, o que ativa o desejo real, físico, instintivo, é o malandro, o confiante, o desapegado. Aquele que não tá implorando atenção, aquele que dá um perdido e depois aparece mandando "vem aqui", e ela vai feliz, sentindo que tá fazendo merda, mas vai. Por que isso acontece? Porque o instinto vem antes do discurso. O cérebro racional dela diz uma coisa, mas o corpo, o tesão, o útero gritam outra. É a velha batalha entre o que ela acha que quer e o que biologicamente ela foi programada para desejar. O cara legal, que é todo certinho, que responde rápido, que ouve tudo que ela fala, que nunca contesta, que tá sempre ali, ele é o tipo idealizado. O canalha, por outro lado, é o tipo visceral. Ela não planeja se envolver com ele. Muitas vezes, ela até tenta evitar, mas quando dá por si, já tá pelada na cama dele, com a consciência pesando e o corpo dizendo: repete! É por isso que tu vê um monte de mina inteligente, estudada, bem resolvida, correndo atrás de macho escroto. E é também por isso que o homem legal vive tomando fora com justificativa fofa. Você é incrível, mas eu não tô pronta. O problema sou eu, não você. Você merece alguém melhor. Tradução? Você não me excita, por isso tô vazando antes que você se apaixone. E não adianta tentar convencer ela de que tu é o melhor pra vida dela, porque o corpo dela já decidiu quem ela quer pra agora. E esse cara não é o que manda a flor.
É o que manda áudio de 5 segundos com voz grossa e tom de comando. Essa é a dissonância entre o discurso e o desejo. Ela realmente acredita que quer o cara legal, até aparecer o canalha que bota ela contra a parede, emocionalmente ou literalmente. Aí o racional desliga e entra o biológico com o pé na porta. Você pode continuar acreditando no que ela diz, ou começar a observar o que ela faz. Porque no fim, parceiro, o instinto fala mais alto. Sempre falou, sempre vai falar. Beleza, irmão? Depois de tudo isso que a gente viu, biologia, instinto, desejo, manipulação emocional, caos cultural e a porra toda, vem a pergunta que martela na cabeça de todo homem que acordou pra realidade. O que eu faço com essa merda toda? Qual é o meu caminho nesse jogo desbalanceado? E a resposta é direta. Ou tu continua sendo capacho emocional esperando validação de mulher que te vê como step, ou tu aprende a jogar como canalha estratégico. Calma. Não tô dizendo pra virar um escroto, sumir depois do sexo ou tratar mina mal de propósito. Isso é coisa de adolescente carente com ego ferido? Tô falando de estratégia masculina real, onde você para de implorar amor, começa a construir valor e se torna o prêmio, não o pedinte. O capacho, meu irmão, é o cara que vive pra agradar. Ele manda mensagem primeiro, compra presente sem motivo, responde rápido, faz tudo que ela quer, aceita migalha, não impõe limites e ainda acha que tá sendo diferente dos outros. Spoiler, não tá. Tá sendo previsível, chato e emocionalmente fraco. E como a gente já viu, fraqueza pra mulher é sinal de repulsa. Ela pode até usar o capacho pra atenção, carona, desabafo, massagem emocional, mas não sente tesão por ele. Ela sente pena. Agora o canalha estratégico joga outro jogo. Ele não se entrega de graça, não mendiga afeto, não tenta ser o que ela quer ouvir. Ele é ele e ponto. Ele tem propósito, foco, presença. Ele sabe dizer não, ele sabe ir embora. Ele não precisa dela para se sentir homem, e é justamente por isso que ela se atrai. Ele trata bem, mas não se humilha. É educado, mas não bajulador. E principalmente, ele entende que mulher responde a valor, não a gentileza solta. Esse cara pode ser gentil sim, pode ser parceiro, pode ser emocionalmente disponível, mas por escolha, não por necessidade. Ele não é escravo da aprovação feminina, ele é livre e a liberdade dele é o que mais chama a atenção, porque é rara. A maioria tá presa em carência, pornografia e baixa autoestima. O canalha estratégico não. Ele domina o jogo porque não precisa vencer a todo custo. Ele já venceu por não se vender. Essa é a bifurcação que todo homem moderno precisa encarar. Ou você continua sendo o bonzinho chorando no edredom comendo Doritos sozinho, ou você vira o cara que entende o jogo e joga com frieza, valor e controle. Tá preparado para parar de correr atrás e começar a ser o alvo? Agora, meu irmão, chegou a hora da virada. O momento em que tu para de correr atrás da porra do amor, como se fosse um cachorrinho abanando o rabo, e começa a entender uma verdade que muda a tua vida inteira. Você não nasceu para ser caçador desesperado, você nasceu para ser o prêmio. Esse é o caminho do desapego. O ponto em que tu finalmente percebe que quanto mais você se entrega para quem não te valoriza, mais você afunda. Que quanto mais você tenta provar que merece amor, mais se diminui. E que a única saída digna nessa selva emocional chamada relacionamento moderno é parar de perseguir, parar de mendigar, parar de esperar. O homem que se torna o prêmio não é o que tem o melhor carro, nem a melhor roupa, nem o tanquinho sarado do TikTok. É o cara que tá em paz com a própria solidão, que não depende de mulher pra validar o valor dele, que não precisa estar em um relacionamento pra se sentir homem. Ele é o cara que diz não com tranquilidade, que olha pra uma mulher gostosa e pensa: foda-se se ela me quiser ou não, eu me basto. E aí adivinha? Ela sente isso, ela percebe essa energia. E o que não tá desesperado começa a atrair, porque o desapego é magnético. Mas não confunde, parceiro. Desapego não é frieza, não é ser babaca, não é tratar mulher mal. É simplesmente não colocar a mulher no pedestal. É olhar pra ela como ser humano, com defeito, com instinto, com escolha, e entender que você também tem valor do caralho.
é parar de entrar em jogo emocional manipulado, achando que a culpa é sua por não ser bom o suficiente. Tu não tem que ser bom o suficiente pra ninguém, porra. Tu tem que ser foda pra si mesmo. E quando você foca em crescer, em se fortalecer, em construir grana, corpo, mente, liberdade, o jogo vira. Você para de correr atrás de mulher e começa a selecionar quem pode entrar no seu mundo? A maioria dos caras vive como caçador carente, os poucos que acordam vivem como rei. E rei, parceiro, não corre atrás de plebeia. Rei senta no trono e deixa que venha quem for digna. Chegamos no ponto final dessa jornada sangrenta, meu irmão. E o que sobra depois de tanta porrada, tanta ilusão desmascarada e tanta verdade desconfortável? Uma conclusão fria, seca, schopenhaueriana até o osso. O amor é uma guerra biológica, e quem entra nesse campo de batalhas acreditando em conto de fadas, sai de lá todo arrombado emocionalmente. Schopenhauer já tinha sacado, muito antes de Tinder, feminismo de vitrine e DM cheia de oi sumido, que o amor é só uma desculpa bonita que a natureza usa para fazer a espécie continuar existindo. A paixão? Engodo hormonal. O apego? Ferramenta de controle. O romantismo? Maquiagem para um processo brutal de seleção genética. Você acha que tá apaixonado porque ela é especial? Mas, na real, o que te pegou foi um combo de cheiro, curva de quadril e impulso biológico dizendo: essa aqui é fértil, mete! Ela acha que ama o cara escroto porque ele é diferente? Mas na real, o corpo dela tá gritando: esse aqui tem genes dominantes, engravida logo! É assim que o jogo funciona. Sem poesia, sem justiça, sem moral. E o que acontece com quem ignora isso? Se fode de verde e amarelo. Fica achando que tá no mundo de filme da Disney, quando na real tá no meio de uma selva cheia de gente frustrada, manipulada, emocionalmente podre, rodando igual zumbi atrás de migalha de atenção. A mulher, guiada pela vontade da espécie, vai seguir escolhendo com o útero, não com o coração. Vai continuar dizendo que quer o bonzinho enquanto goza com o canalha. E o homem, se não acordar, vai continuar sendo usado como banco, babá, psicólogo e estepe emocional, até ser chutado fora como se nunca tivesse existido. Só existe uma saída dessa guerra: entender as regras do jogo, jogar com frieza, virar o prêmio e construir tua liberdade emocional, financeira e sexual. Não para ser um escroto, mas para nunca mais ser refém de um sistema que finge ser sobre amor, mas no fundo é sobre poder. Você quer amor? Beleza. Mas entra no jogo sabendo que ele não é justo, ele é biológico, ele é instintivo e ele não perdoa os fracos. Então acorda, cresce, se fortalece, foca em você.